meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nesse vídeo a gente vai falar sobre nossas atividades de história. Em história a gente já falou sobre a formação dos povos brasileiros, a gente fez um trabalho sobre a linha do tempo de como foi essa formação, que começou com os indígenas, depois os portugueses, os escravos e outros povos de vários países. Hoje a gente vai falar sobre como se formaram as comunidades quilombolas. No nosso livro, na página 129, está falando que na época da colonização brasileira, no Brasil, no século XVI, os indígenas não prestavam muito a mão de obra que os portugueses queriam. E por isso, mais de 4 milhões de africanos tiveram, de diferentes regiões da África, cruzaram, o Oceano Atlântico nos padrões de nativos negreiros. O que era nativos negreiros? Alguém sabe? Era as embarcações que traziam os portugueses para o Brasil e chegavam ao litoral brasileiro pelos portos do Rio de Janeiro, de Salvador, Recife e São Luís. Os escravizados ficavam amontoados em porões dos navios, muitas das vezes presos em correntes, sem se alimentar muito bem. Muitos morriam antes mesmo de chegar no Brasil. E quando chegavam ao Brasil, o tratamento não era tão melhor, né? A gente já sabe de como era tratado os escravos aqui. Na página 130 vai falar como que funcionava as comunidades quilombolas. Muitos escravizados sentiam falta da África e assim sofria. Tinham doenças provocadas pelas saudades do seu povo, acabam morrendo de solidão, de depressão, digamos assim. As comunidades quilombolas, muitas pessoas escravizadas fugiam das fazendas e das lavouras e se organizavam em comunidades, cujas leis, as regras eram feitas por eles mesmos, entendeu? Página 130, atividade sobre esse conteúdo, tá assim. Procure no dicionário o significado das palavras mão de obra e mercadoria e escreva abaixo. Na 2, escreva o nome dos locais em que navios negreiros apontavam no litoral brasileiro. Qual que era? A gente falou Rio de Janeiro, Salvador, Recife e São Luís. Observe a imagem abaixo de um navio negreiro e pinte seu porão, onde os africanos escravizados eram trazidos. Depois descreva como era a vida dos escravos dentro dele. Já falou, que eles ficavam lá com fome, tudo amontoado, passavam, não recebiam alimentação direito, às vezes até morriam antes de chegar aqui. Então, tem mais ou menos aí o que a tia falou para vocês, né? Página 132, tá assim, circule no mapa, abaixo, a cidade onde estavam localizados portos que recebiam os navios negreiros. Qual que era? São Luís, Recife, Salvador e Rio de Janeiro, né? Agora, depois de aprender onde ficavam os portos que recebiam os negros africanos, pesquise e escreva como era e onde se localizavam os quilombolas de Palmeiras. Posso pesquisar na internet e em outros livros, mas assim, ele era localizado em Alagoas. E como era? Como que funcionavam esses quilombolas? Como que eles eram tratados? Vocês vão colocar aqui também, tá? Próxima, número 5, tá? Preencha as cruzadinhas, a preencher de acordo com a frase. Doenças comuns entre os escravizados. Era o quê? Banzo, né? Tá escrito lá na página que a tia leu com vocês sobre a solidão, que eles ficavam depressivos por sentir falta da família. B. Qual da causa da morte de alguns escravos era o quê? Solidão e assim por diante, vocês vão colocar. Na página 133 a gente vai falar também sobre a vida dos africanos que foram escravizados. Como era? As pessoas escravizadas viviam alojadas em espaços conhecidos como senzala. Os senhores dos escravos não se preocupavam em juntar escravos de nações diferentes. Ele não se importava em misturar, misturavam de todos os lugares. Os escravos, então, criaram sua cultura e assim surgiu uma religião que era chamada de candomblé. Essa era a religião dos escravos, dos africanos escravizados, porque eles se misturavam. Então, eles mesmos teve que se criarem, na cultura ali entre eles, e assim surgiu o candomblé. A palavra candomblé originou-se significa oração,
E assim diversas divindades africanas foram conquistadas no território brasileiro. As pessoas escravizadas que vieram nesses navios negreiros para o Brasil, geralmente eram de 3 lugares, de 3 etnias: Sudanes, Malé e Panto. Para nossas atividades, na página 134, tá assim: sublinhe no texto abaixo da página anterior a resposta de cada uma das frases a seguir. De vermelho, sublinhe o que os senhores escravos não se preocupavam. Isso é circular, vai sublinhar de acordo com cada um aqui. Na 2, pede para você ler o texto Quem foi Zumbi dos Palmares. Aí você vai ler e responder. Pinte o zumbi. Você vai pintar o zumbi dos Palmares. Na 3. Na África, tribos gerelhavam entre si e aprisionavam os derrotados. Esses derrotados eram vendidos ou contrabandeados de pessoas escravizadas. Os aprisionados a correntes que ligavam um a um pelo do pescoço, um a um pelo pescoço. Então eles eram amarrados pelo pescoço para ligar um ao outro. Eram jogados em turbeiros ou em péssimas condições. E aí é para você pesquisar o que é turbeiro. O que seria turbeiro? Era o que? Os porões dos navios onde transportavam esses escravos, tá bom? Essa é a nossa atividade de história para essa semana, tá bem tranquila, né? Espero que vocês tenham entendido. Quem ainda não passou o trabalho, por favor, nos envie. Trabalho que é passado depois da data vale menos ponto, e pra gente fechar a nota e saber quanto que vai ficar. Mas vocês precisam enviar, tá bom? Presta atenção na data, vê que já tem gente que tá com muito atraso. A tia tá aguardando. Um beijo, fique com Deus e até mais.